Opa, Vitor aqui. E, cara, hoje eu quero dizer por que que o One Person Business é uma furada, né? Todo mundo tá falando que é a solução para tudo e tal, mas eu vou te provar aqui hoje porque definitivamente não é. E o que eu faço para me manter enxuto, porém sem uma limitação de crescimento. Bora lá, vamos para a tela do computador aqui que eu vou mostrar na prática. Show, vamos lá então. Eu vou fazer um mapa mental aqui para a coisa ficar mais simples, né? E antes de falar a solução, obviamente eu vou explicar o porquê o One Person Business não é, na minha visão, um modelo de negócio mais inteligente, como tem se pregado aí no momento, beleza? Então, One Person Business, o que que ele consiste, né? Você, basicamente, tudo depende de você, e você cria processos. Você pode hoje automatizar muita coisa com inteligência artificial, o que não exclui isso da solução que eu vou mostrar depois de categorizar os problemas aqui. Mas, basicamente, assim, o grande mistake, o grande erro de One Person Business é isso aqui, ó, escala. Eu não vi ninguém até hoje que escala ilimitado, vamos colocar assim, o modelo de One Person Business, tá? Mesmo tendo alguns parceiros ali que o cara usa eventualmente. Por quê? Pensando em negócios digitais, né? Se você tem uma operação de infoprodutos, por exemplo, você pode ser o próprio expert da operação, mas você sempre vai bater no gargalo de tempo. Por quê? Partindo do pressuposto que você é One Person Business, você é o expert, você é o copywriter, você é o gestor de tráfego, o editor de vídeo. Beleza, você pode terceirizar algumas dessas aqui para parceiros-chave. Beleza. Só que como que você escala o negócio para múltiplos 7, 8 dígitos, ficando limitado à sua imagem apenas? Isso é muito complexo mesmo, e a maioria das pessoas não está nem disposta a fazer isso. Por quê? Existem várias empresas que são modelo tradicional e são baseadas, agora falando do mercado digital, né, em experts. E elas só conseguem, historicamente falando, quebrar o modelo de negócio, né, basicamente ultrapassar uma certa barreira de escala quando elas começam a adicionar outros experts à estrutura. Então, por mais que ela tenha um excelente expert que faz a maior parte da receita da empresa, ela só consegue ultrapassar, por exemplo, a casa dos múltiplos 7 para os 8, ou dos 8 para os 9 dígitos, quando ela tem mais experts, trazendo fatias de públicos diferentes, trazendo uma ótica diferente para os produtos e produtos diferentes. Então, o gargalo é sempre a pessoa. E a mesma coisa se aplica quando você é one person business. Agora, puxando a sardinha para o meu lado, né? Copywriting. Beleza, a gente que trabalha com copy tem um potencial praticamente que ilimitado no quesito faturamento de escalar. Isso porque quanto melhor você é, quanto mais resultados você oferece, maior os contratos que você fecha e, consequentemente, quando você consegue agregar isso uma porcentagem em cima do lucro ou do faturamento, você escalona ainda mais o resultado financeiro. Porém, você ainda bate no gargalo de que o problema é você. E o negócio, para ele girar o mais automático possível e escalar, o gargalo, as medidas tomadas têm que ser sempre para o gargalo não ser as pessoas. Ou seja, reduzir isso. E, no momento atual, a gente não tem como, por exemplo, terceirizar completamente uma produção de uma copy para uma IA. Como eu disse nos outros vídeos, eu não escrevo praticamente mais nada. Só que eu edito. É aí que mora a inteligência. E eu já testei vários processos de revisão de copy, por exemplo, com IA, processos avançados, e eu não consigo os mesmos resultados que quando eu coloco a mão, quando eu coloco o meu raciocínio, a minha inteligência por trás. E eu ainda tenho que gerar a ideia do copy, pensar ela de forma estratégica. Então eu terceirizo a parte de execução, o que eu passaria para um copywriter júnior. Hoje, o Claude, por exemplo, faz esse trabalho. O Perplexity, que eu mostrei no vídeo anterior, também faz o trabalho de pesquisa, muito bem. Isso seria 2, 3 anos atrás, função de um copy júnior, né? Então, a gente consegue mitigar algumas coisas. Mas, a gente ainda esbarra nesse cara aqui, ó, escala. Porque o gargalo é sempre o tempo. Como que eu consigo tocar 10 campanhas ao mesmo tempo?
e ter ideias para elas. Acaba sendo um gargalo cognitivo, de fato, por mais inteligente que você seja. Então, tudo bem, é um modelo de negócio interessante, vírgula, depende de onde você quer chegar. Ele pode fazer sentido aqui, que eu vejo assim, ó, facilmente, até 1 milhão, 2 milhões de reais por ano, tá? Agora, mais que isso, começa a esbarrar sempre nisso aqui, ó, sempre nisso aqui. E se você quer chegar em 8, às vezes 9 dígitos, cara, muito difícil mesmo no modelo de uma person business, tá? Eu tô falando isso porque eu tô basicamente dando um passo atrás de meses atrás. Que eu falei, nossa, isso aqui faz total sentido. Mas, como a minha visão sempre foi um negócio brutalmente escalável e que eventualmente eu possa. Hoje eu me sacrifico entregando muita coisa a nível de processo e tudo mais, mas depois eu inverto a ordem. Então eu trabalho menos e a empresa roda no automático. Como que eu faço isso sem ter pessoas? Essa foi a problemática que eu entrei em alguns meses atrás, porque, tudo bem, se eu quisesse chegar só nesse faturamento que eu falei, de 1 a 2 milhões por ano, cara, era plausível, tá? Era plausível. Só que eu ainda não conseguia enxergar como eu ia sair do operacional, porque é um person business, mesmo tendo parceiros, entende? Então, isso me fez refletir bastante e foi o que eu consegui desenhar é o seguinte, eu tô chamando isso aqui de Lean Big Business. E o que que é um Lean Big Business? A gente bebe da fonte do One Person Business, ou seja, um negócio pequeno, que majoritariamente depende de algumas ações minhas na fase de maturação. Porém, eu tenho aqui parceiros de alto poder cognitivo. Embaixo deles eu tenho IAs, automações, modelo de vendas escalável. Então aqui basicamente a gente inverte a ordem lógica. Muita gente pauta o modelo de One Person Business em cima de consultorias, em cima de serviços, que geralmente ela escala ou com o faturamento do cliente ou com o ticket do serviço que ela presta. Aqui a gente foca em produtizar a entrega, usando do poder dos parceiros e ferramental, tudo que a gente tiver disponível, mas produtizar a entrega, que acaba voltando, né, se a gente puxar um pouco, não é exatamente a mesma coisa, tá, mas se a gente puxar um pouco do modelo de infoprodutos, acaba sendo isso aqui. Você tem um esforço único uma vez, para criar toda a campanha, para conceber um produto, e depois ele pode ser replicado 1 zilhão de vezes, sem o mesmo esforço. E aí o teu esforço fica só na manutenção do que está funcionando, buscando bater um controle ali, tá? Mas para atingir a escala que eu quero, lembra, eu não quero só escala, eu não quero só dinheiro no bolso. Eu quero depois de um tempo livre e a possibilidade de um exit da operação. Se eu quiser vender em algum momento essa operação, ela precisa ser vendável. E para uma operação ser vendável, ela precisa ter um nome consolidado, ela precisa ter processos consolidados. E isso, hoje, eu ainda não vejo no modelo de One Person Business. Então, nessa forma aqui, aí sim, aí isso é possível. Por quê? Eu não dependo só de uma fonte de aquisição, eu tenho um ecossistema formatado com produtos de alta entregabilidade, por exemplo, um infoproduto, um SaaS, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho produtos físicos que mesclam o modelo de consumo das pessoas e eu tenho produtos personalizados que podem ser consultorias, que podem ser mentorias, que podem ser consultoria aplicada, né, onde você faz junto com o cliente ou você faz para ele, done for you. Então, esse é, na minha visão, hoje um modelo onde me oferece uma grande escalabilidade e um potencial de lucro muito maior do que, obviamente, a formatação de uma empresa nos modos tradicionais ali, onde você tem todos os cargos de diretoria, depois você tem os supervisores e aí você tem todos os subordinados ali.
tá? Então essa foi a conclusão que eu cheguei. Para mim, esse é o modelo que mais faz sentido para o meu caso, para o nível de escala que eu quero atingir nos próximos anos, comparado a uma person business, e eu ainda me mantenho enxuto, tá? Sem muita preocupação com outras frentes do negócio, tá? Ah, eventualmente isso aqui pode mudar, óbvio, tudo depende do nível que a gente chegar, dos problemas que a gente vai enfrentar e ter que resolver conforme o negócio vai crescendo, mas hoje essa é a minha visão de negócios aqui, depois de estudar bastante, de olhar para muitos lugares dentro do mercado, beleza? Então, comenta aí se você acha que faz sentido. Vamos debater isso aqui. Se você gostou, cara, deixa seu like, não custa nada. Se inscreve aí também, me ajuda a bater a meta de inscritos. E bora se conectar. Me chama aí no Instagram, vamos trocar ideia. Me segue lá também. Valeu? Então, até a próxima. Fui!